ao que parece, Nonato de fato está fora do Fluminense. Ou pelo menos estará em breve, depois de uma grande reviravolta, né? Algumas reviravoltas. O jogador deve partir sim para a Bulgária. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, na verdade até o principal tema. E vamos falar um pouquinho também sobre a classificação no Brasileirão de Aspirantes. O Fluminense está na semifinal, vem fazendo uma boa campanha, apesar de um jogo ruim contra o Fortaleza. Vamos falar isso daqui, vou mostrar o gol da partida, venceu por 1-0, está classificado. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, beleza? Vambora, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor para dar essa moral pra gente. E claro, também compartilha a sua opinião aqui embaixo. Deixa a sua opinião aí que você dá uma moral muito boa pra gente, beleza? Bem, vamos embora. A gente vai abrir falando sobre o Brasileirão de Aspirantes. Isso porque o Fluminense venceu a equipe do Fortaleza numa partida disputada no Estádio Luso Brasileiro, em que eu vou mostrar para vocês alguns lances, já vai estar aparecendo aqui atrás, né? Deixa eu botar aí na tela para vocês também. Principalmente são 3 lances, na verdade. O gol, né, que o Fluminense fez, mas antes eu vou abrir porque... Só relembrando, né, eu não gravei vídeo sobre isso na semana passada. O Fluminense, na semana passada, empatou com o Fortaleza por 2-2, lá no Ceará, e precisava de uma vitória simples para poder se classificar, que foi o que conseguiu na partida desta quinta-feira. Mas antes até de sair na frente no placar, o Fluminense teve 2 chances em que o Samuel Granada perdeu o gol. A primeira é essa daí que a gente vai ver, num ótimo lançamento do João Pedro, uma ótima cavada em que o Granada tentou um voleio, ao invés de chutar de frente, né, pro goleiro, tentar uma chapada, ou até mesmo bater de peito de pé de frente. Ele experimentou um voleio ali, não sei se tentou enfeitar ou... não entendeu muito bem o que aconteceria com a jogada e acabou chutando pra fora. E pouco depois ele teve uma outra chance de cabeça também. Nessa chance pelo lado direito, ó, que começou ali atrás com o Isney, passando também pelo zagueiro, pelo Davi, pelo Iago, e na jogadinha do João Pedro com o Johnny, o João Pedro vai fazer o corte, fazer o cruzamento para a área e o Samuel Granada chegando dentro da pequena área, praticamente cabeceando para fora. Essas 2 chances foram no primeiro tempo, o jogo de um nível técnico bem baixo, confesso, até abaixo do que jogos da primeira fase, inclusive. Você vai ver mais uma vez a chance, né, perdida pelo Samuel Granada, o toque de cabeça para fora. E o gol foi do outro atacante, né? A escalação que o Fluminense jogou no primeiro tempo, né, a escalação que o Fluminense entrou na partida, foi, essa eu até sei de cabeça agora, o time sub-23, né? Pedro Rangel no gol, Johnny na lateral direita, a zaga com o Davi e o Cipriano, e a lateral esquerda com o Marcos Pedro. O meio de campo com o Isney, Iago, Gustavo Apes e João Pedro, o camisa 10, que está emprestado do Vila Nova e foi o maior destaque do Fluminense no jogo, vem sendo o maior destaque do Fluminense nessa temporada do Sub-23, diria eu. Então João Pedro, o camisa 10, e no ataque, Samuel Granada e quem? Alexandre Jesus. O João Pedro, que tem 23 anos, tá jogando muita bola, mas vai fazer 24 agora em outubro, é um dos que tá acima da idade. Eu confesso que eu acho ele já um pouco velho, assim, pra poder subir pro profissional, né? Tá emprestado, não sei se valeria tanta compra não, mas tá jogando bem, E coube a Alexandre Jesus, o artilheiro ali do Fluminense ao lado do Samuel Granada no campo de ataque, a fazer esse gol aí que deu a vitória ao Fluminense. Depois dessa cobrança de falta do João Pedro, ó, vou botar aí na tela, deixa eu adiantar um pouquinho, né, porque tá ali pra cobrar a falta, ainda tava posicionado o Isney e o João Pedro, ele botou na área e no bololô que nós tivemos por lá, o Alexandre Jesus escora pro gol. Na dividida, a bola sobra, o Alexandre Jesus de bico escora pra redes, faz 1-0, o Fluminense se classifica. No final, o goleiro do Fluminense ainda é expulso, o Thiago precisa entrar, né, no lugar do Pedro Rangel, que tinha sido expulso, e o Fluminense faz mudanças, 10 minutos de acréscimo, enfim. Mas, no final das contas, o Fluminense se classificou. O adversário na próxima fase será o Cuiabá. O Fluminense enfrenta a equipe do Mato Grosso, né, na próxima quinta-feira e na outra quinta-feira, 2 jogos também ida e volta. Fluminense e Cuiabá, o Cuiabá que eliminou o Sport, que estava no grupo do Fluminense, né?
empatando fora e ganhando em casa. A outra semifinal será entre Red Bull Bragantino, que eliminou o Paraná, e o Vila Nova, que eliminou o Grêmio. Os dois times, tanto o Red Bull quanto o Vila Nova, ganharam as duas partidas, tanto ida quanto a volta. Ou seja, Fluminense, Cuiabá, Vila Nova e Red Bull, essas semifinais do Brasileirão de Aspirantes. Interessante a gente ver, assim, tem jogador ali que tá ganhando, mas achei o jogo de hoje num nível muito baixo mesmo. Bem, a gente tem novidades relacionadas ao caso Nonato, e eu acredito até que seja o penúltimo vídeo que eu vou gravar aqui no Raiz Tricolor sobre ele. O próximo é só quando estiver sacramentado. Isso por quê? Porque o Vitor Lessa e o Marcelo Neves foram duas informações que eu vi que no final das contas elas meio que se complementam. Anunciaram que, sabe a notícia que eu falei aqui de manhã, de que o Fluminense se reuniria com o Internacional nessa quinta-feira para poder, enfim, conversar com o clube colorado, tentar chegar a um denominador comum do Fluminense, conseguir a contratação do jogador. Essa reunião aconteceu. Um panorama rapidinho para quem tá perdido no pagode aí. O Fluminense tem Nonato por empréstimo até o final do ano. O Inter pode vender Nonato a qualquer momento, mas precisa pagar 10% desse valor ao Fluminense. E, para vender o jogador, o Inter precisa avisar ao Fluminense, porque no contrato o Fluminense tem lá uma cláusula dizendo que se qualquer time quiser comprar, o Fluminense tem o direito de comprar o jogador por 2,5 milhões de dólares, 50% dele. O Fluminense, obviamente, não quer pagar esse valor, porque é alto demais. Então tem que negociar com o Internacional a compra por um valor um pouco mais baixo. O problema é que o Ludogorets, lá da Bulgária, chegou com uma oferta boa. E o Fluminense não pensava em igualar essa oferta. Igualou o valor fixo, 1,7 milhão de dólares, mas não pagaria o bônus com metas caso o Nonato fosse muito bem. O Internacional recusou. O Fluminense então fez essa reunião, aí agora a gente vai para uma informação, Marcelo Neves e Vitor Lessa, tá? Eles deram a notícia praticamente no mesmo tempo e eu tô pegando um complemento de um e do outro, tá? E eles deram a informação de que nesta reunião o Fluminense combinou com o Internacional de que faria uma nova proposta pelo jogador, mas ouviu do comandante do Internacional que o Ludogorets aumentou um pouquinho a oferta, então teria que ser um valor ainda maior. Paralelo a isso, Nonato teve uma reunião, segundo o Vitor Lessa, com o diretor executivo de futebol, Paulo Angione, e demonstrou que, ou seja, Nonato, a impressão do Fluminense é de que Nonato recebeu, aliás, isso foi avisado, né? Nonato recebeu uma nova proposta do Ludogorets, ou seja, o Inter recebeu uma nova proposta subindo um pouquinho, e Nonato recebeu uma nova proposta salarial subindo muito. Segundo Marcelo Neves, o valor foi muito mais alto. E que assim, Nonato estava balançado e preferia. Esses termos também me incomodam um pouco. Nonato quer ir para a Europa, ponto. Isso tá é uma situação que, diria eu, se não acontecer uma hecatombe, é irreversível. A proposta para o Inter é interessante, Nonato vai receber um burro de salário que o Fluminense não tem porquê, não tem como e não tem porquê pagar. O Fluminense até tem como pagar um burro de um salário para Nonato, só que não faz sentido, né? Então, tudo indica, Nonato, cara, coisa completamente normal no futebol. O Inter quer vender para quem paga mais, ponto. O Fluminense tem o direito de comprar, só que a opção de compra é muito alta. Aí vem o problema da opção de compra muito alta. Quando a gente negociou essa opção de compra lá atrás... Eita, caiu aqui o negócio. A gente negociou essa opção de compra lá atrás, eu errei, porque eu falei assim, cara, a opção de compra tanto faz. Porque no final das contas, o Fluminense não vai pagar isso mesmo. Pode botar 10 milhões de dólares ou 2,5 milhões, o Fluminense não vai pagar isso. Muito provavelmente o Fluminense vai negociar para reduzir esse valor. E ok, eu tava certo, né? De fato, o Fluminense não pagou isso e negociou para reduzir esse valor. Só que se o valor é um pouco mais baixo, se o valor, por exemplo, é de 1,7 milhão de dólares, o Fluminense tinha ficado com o jogador sem nenhuma discussão. Aliás, teria uma discussão, no final das contas. Não teria discussão com o Inter, mas teria uma discussão com o Nonato, que recebeu uma oferta gigantesca e, no final das contas, a decisão está sempre na mão do jogador. Se o Nonato não quisesse ir para o Ludogorets, não adianta. Ele não seria vendido para lá, mesmo o Inter aceitando a proposta, não adiantaria nada, porque ele não assinaria o contrato com o time búlgaro. Ou seja, a decisão está sempre na mão do jogador. O time da Bulgária ofereceu em euro, em dólar até dizem, enfim, mas ofereceu uma moeda muito mais forte, recebendo muito mais.
coisa que o Fluminense não tem como, eu vou sempre repetir isso, o Fluminense não tem como e não tem porquê pagar isso para Nonato. Não tem como pagar isso para um volante da qualidade, enfim, da idade e da prospecção futura que tem Nonato, e também não tem porquê pagar isso para um jogador desse tipo. Sobre Nonato e sobre possíveis problemas. Vamos lá, Nonato sai agora. Se bobear, já tá marcando passagem amanhã já para Europa, de Madrid, sei lá para onde é que ele vai voar, para poder ir para Bulgária, porque a janela lá fecha no dia 6, na terça-feira que vem. Então ele precisa correr, tem um final de semana no meio para poder regularizar a documentação. E o Fluminense? Bem, o Fluminense vai ter que caçar outras opções, né? Não dá mais para trazer jogador tão facilmente. Eu vou até falar um pouco disso num vídeo que eu vou gravar para amanhã, sobre possíveis opções do Fluminense que poderiam ser opções para poder utilizar no lugar de Nonato. É óbvio, tá? O que mais vai chamar a atenção agora vai ser as lamentações de Jeremias, não, as lamentações de tricolores, vão ser nas próximas 2 semanas com o jogo contra o Corinthians sem André. Mas Fernando Diniz vai ser obrigado a testar peças novas, já no jogo do próximo sábado contra o Atlético Paranaense e na outra semana também contra o Fortaleza. Muita gente falando de jogador que está emprestado, eu vou de Wallace e tal. Eu já busquei informações com alguns repórteres locais para poder falar um pouco sobre esses jogadores, se seria interessante puxar de volta, enfim, toda essa confusão. Beleza? Mas a notícia por hora é essa. Reviravolta no caso, Nonato, que tava saindo pro Ludogorets, eu tô falando Ludogorets, mas nem sei se é assim, é Ludogorets também, sei lá. Tava saindo pra Bulgária, aí o Fluminense decidiu comprar e ouviu um não. E ele vai sair pra Bulgária mesmo. Esse é o cenário atual. É isso, deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Quer dizer, se você gostou do vídeo não, porque o tema é meio merda, né? Mas a gente passou no aspirante. Deixa o like aqui embaixo se você assistiu o vídeo até aqui, porque, pô, você tem 11 minutos e 50 e você ainda tá assistindo, você gostou do vídeo, eu te entreti, legal. Deixa o like aqui, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e passa na Bet7k. Por quê? Porque, meu amigo, agora a Bet7k deve estar pagando 16-1 no Fluminense, né? Porque, nossa, o Fluminense tá eliminado, com certeza. Porque perdeu o Nonato. Então, não, cara, calma. O Nonato era importante, era relevante, era um jogador titular do Fluminense. Nós vamos ter calma também. O jogo é jogado e, você sabe, o Lambari, exatamente, ninguém nunca viu um Lambari, mas fala essa frase. Bet7k, aposta lá, tem como você apostar nos jogos do Fluminense, mas tem como você apostar em qualquer jogo. Faz o seu cadastro, o link tá na descrição e no primeiro comentário. Vai lá e, fazendo um depósito, logo de cara, você já tem como dobrar. Fica atento às regras lá, tem que apostar até quanto e tal, mas você já dobra o seu valor que você colocar de cara. Beleza? É isso então, até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Valeu, tamo junto.